Quando o povo de Israel entrou na terra de Canaã, Josué era seu líder, um homem escolhido pelo Deus que havia ordenado. Ponho esta terra diante de vocês. Entrem e tomem posse da terra. Canaã era uma boa terra que manava leite e mel. Porém, essa terra linda estava cheia com a perversidade do povo canaanita que lá vivia. Em cidades como Jericó, as pessoas adoravam o mal e a mágica e sacrificavam seus filhos aos ídolos. Deus disse que essas coisas eram abominação e que as pessoas que as praticavam deveriam ser expulsas da terra. Essa era a tarefa de Josué e era um desafio tremendo. Porém, Josué tinha a promessa de Deus. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Seja forte e corajoso. Assim, Josué, sob as ordens divinas, liderou o povo para o planalto de Jericó. A grande cidade de Jericó trancou seus portões quando os habitantes ouviram que os israelitas se aproximavam. Eles temiam esse povo e detestavam o Deus operador de milagres. No entanto, em vez de mudar seus hábitos, Jericó se preparou para resistir. Reuniram suas armas e se aprontaram para a guerra. Dia e noite, os homens de guerra vigiavam do alto das muralhas que cercavam a cidade. Perto da cidade de Jericó, Josué olhou as muralhas tão altas, largas e fortes. Ele sabia que nenhum poder humano poderia derrubá-las. Mas Josué lembrou que Deus dissera: Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. E quando Josué buscou ao Senhor por ajuda, algo estranho aconteceu. Apareceu um homem com uma espada desembainhada em sua mão. E quando Josué perguntou: Você é por nós ou por nossos inimigos? O homem respondeu: Sou o capitão dos exércitos do Senhor. Tire as sandálias de seus pés, porque o lugar em que você está é santo. Josué obedeceu com humilde adoração, e ele ouviu atentamente todas as instruções que o Senhor lhe deu. Quando Josué retornou ao acampamento, ele reuniu seus homens. Esses homens de Israel haviam jurado obedecer a Josué do mesmo modo que obedeciam a Moisés. Porém, quando eles ouviram as ordens de Josué, esses israelitas perceberam que a obediência não testaria apenas sua lealdade ao líder deles, mas a sua fé no Senhor também. Com certeza, nenhum soldado jamais ouviu ordens como as que os homens de Josué ouviram de seu líder. Mas eles foram encorajados quando Josué lhes disse: O Senhor disse que as muralhas de Jericó cairão, e cada homem deve entrar direto na cidade. Assim, os homens de Israel se prepararam para obedecer. Dentro das muralhas de Jericó, o alarme soou de repente. Os israelitas estão vindo! Para as muralhas! Para as muralhas! Eles gritavam, e cada homem corria para o seu lugar. Do alto da muralha, os homens de guerra de Jericó observavam com tensão os israelitas se aproximando. Primeiro vieram os homens armados, depois algo que parecia muito estranho nas fileiras de um exército. 7 sacerdotes estavam tocando continuamente as trombetas e seguindo os soldados. Um objeto misterioso estava escondido sob belas coberturas azuis. O que seria aquilo? Somente o povo de Israel sabia que era a Arca do Senhor e que ela estava lá para lhes relembrar de que o Senhor ia adiante deles e a vitória estava no Senhor. Por mais que parecesse estranho, tudo o que os israelitas fizeram foi marchar ao redor da cidade de modo calmo e pacífico. Sequer uma palavra foi dita. O único som que se ouvia era o ritmo constante dos pés marchando e os infinitos toques das trombetas dos sacerdotes. O povo de Jericó ficou parado, assistindo surpreso a longa fila de israelitas sumindo entre as montanhas,
e retornando ao seu acampamento, os combatentes de Jericó ficaram perturbados e agitados. O que seria aquilo? Era algum tipo de artimanha? No segundo dia, os israelitas fizeram exatamente o mesmo que haviam feito no dia anterior. Alguns sacerdotes carregavam a arca do Senhor ao redor da cidade. 7 sacerdotes sempre tocavam suas trombetas diante dela, e os homens marchavam à sua frente e atrás. Os israelitas marcharam uma vez ao redor da cidade e depois retornaram ao acampamento sem dizer uma palavra sequer. Cada dia, por 6 dias, a mesma coisa acontecia, e a cada dia as pessoas de Jericó observavam e esperavam. Alguns ainda estavam com medo e perturbados, lembrando as coisas que haviam ouvido sobre o Todo-Poderoso Deus de Israel, mas outros começaram a zombar. Aqueles tolos israelitas marchando ao redor das fortes muralhas de Jericó, tocando suas trombetas e carregando uma caixa misteriosa. Qualquer um podia ver que eles jamais entrariam na cidade daquela forma. Na manhã do 7º dia, os israelitas marcharam ao redor da cidade como no dia anterior. Porém, em vez de voltar ao acampamento, eles marcharam ao redor uma segunda vez, e depois de novo e de novo. 7 vezes os israelitas marcharam ao redor da cidade. Ao final da 7ª vez, cada homem parou de frente para as muralhas, cercando completamente a cidade de Jericó. E de repente, as trombetas pararam. Cada homem esperou pelo sinal combinado pelo Senhor. Houve um toque longo das trombetas. Então Josué gritou: Gritem! O Senhor entregou a cidade a vocês! E enquanto o povo de Jericó observava, sem saber que o seu fim se aproximava, o povo de Israel levantou um grande grito de vitória, e as muralhas da cidade desmoronaram. Os israelitas entraram direto para atacar a cidade, como o Senhor dissera. Eles destruíram totalmente todo o mal que havia na cidade, como Deus havia mandado. Depois de algum tempo, onde quer que eles fossem na terra prometida, os israelitas obtinham vitória, enquanto tinham fé no Senhor e obedeciam às suas ordens. Deus promete uma vida de vitória para os cristãos na mesma condição. Tenha fé no Senhor, obedeça a seus mandamentos, seja forte e muito corajoso. Efésios 6, 10-11.